Deus continue nos abençoando, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 61. Deus abençoe o Jaime, a família, a irmã Vitória também está conosco, né? E a Stuba, o Elias, a família. Eu creio que nós vamos ter um culto mais do que abençoado, né? Isso já estava marcado desde a fundação do mundo, para que tudo pudesse acontecer, nada é por acaso, amém? Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a Ti, por esta habitado do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Os irmãos lêem o terceiro. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abriga-me-ei no culto das Tuas asas. Prolongará os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. E assim cantarei salmos ao Teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia em dias. Amém? No versículo 4 está escrito assim: habitarei no Teu tabernáculo para sempre, abrigai-me-ei no oculto das Tuas asas. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, é muito, Pai, gratificante, Senhor, chegar neste lugar, Pai. Nesta hora, Senhor, o Senhor sabe o quanto que é maravilhoso, Senhor, poder expressar, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, poder, Senhor, ver os dias indo embora, Pai. Nós vimos o sol nascer, Senhor, como que é tão belo. E no mesmo tempo, Pai, no decorrer do tempo, nós vimos ele se pondo, Pai. Porque há um próximo dia após o outro que pode vir, Senhor, para nós habitarmos nessa terra. Mas sabemos que haverá um dia, Pai, que nós, a noiva do Senhor, Pai, não estará mais neste lugar. Porque o nosso lugar, Senhor, é um lugar de descanso, Pai, aonde o Senhor deixou essa promessa para a noiva do Senhor. Sabemos que nesse mundo teremos aflições, teremos muitas lutas, teremos, Pai, muitos cansaços, teremos, Pai, muitas aflições, Pai. Mas no mesmo tempo, Pai, nós olhamos e sabemos que a nossa redenção está próxima, Senhor. Há uma grande promessa que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Para aquele que o Senhor, Pai, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Pai, se o mundo todo soubesse, Senhor, o valor que o Senhor tem para conosco, Pai, todos eles estariam aqui nesta noite. Toda essa cidade, Pai, parava o que estavam fazendo para ouvir a voz do Senhor aqui. Porque a palavra do Senhor é um super sinal, Pai, para essa geração, na qual, ó Deus, nós sabemos, Pai, que o alarido do Senhor, Pai, tem descido sobre essa terra, e o Senhor está clamando, Pai, e nós estamos aqui, Pai, olhando como que é maravilhoso ver a palavra do Senhor se cumprindo dias após dias sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por essa hora, por esse dia tão especial. E agora, Senhor, sabemos que tem um maná, Senhor, fresco para regar as nossas vidas. Há uma chuva, Pai, seródia, uma chuva temporânea,
que quando nós se ajuntamos, Pai, ao redor da Tua palavra, Senhor, nós somos muito abençoados, Senhor. Somos um povo muito privilegiado nesta terra, porque o Senhor, Pai, desceu um dia aqui neste lugar para nos abençoar, Senhor, para unir os filhos do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Amém? Nós sabemos, irmão, que o tempo está próximo, né? Eu gostaria de deixar um recado para os irmãos que nós estamos vivendo num tempo de festa mundana. A Copa do Mundo está aí. E você pode analisar que a maioria dos jogos são em cima dos horários de culto. Os interdimentos, ele vindo ocupando o lugar para que os filhos de Deus, para que as pessoas que tenham um propósito com Deus, elas saiam do caminho do Senhor e vá se ajuntar com eles. Aos 40, aos 90 minutos sentados, eles não vão se cansar. E além dos 90 minutos, eles vão ficar, além dos 90 minutos, depois do jogo, depois das festas que eles vão estar assistindo, idolatrando os homens, idolatrando os seus clubes, seus países, eles vão ter ali mais um tempo de mais ou menos 2 horas depois, e eles não vão se cansar. É um sinal que os filhos de Deus, eles não devem se cansar quando se ajuntamos dentro da palavra, para ouvir a palavra de Deus. Amém. Se temos 1 hora de culto, nós deveríamos dar graças a Deus se o pregador pudesse estender mais tempo para frente, porque nós sabemos que da palavra de Deus ela rega a vida eterna sobre as nossas almas. Então isso é muito maravilhoso. E eu sempre deixo um lembrete na mente das pessoas. O diabo, ele é astúcio, ele vem devagarzinho para atrapalhar os filhos de Deus, porque o mundo não é mais atrapalhado, mas a noiva do Senhor não venha se contentar com copas do mundo, porque tudo isso aí é um espírito maligno por trás. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ouvir o irmão Jonathan louvar ao Senhor. Amém? O nosso maior ídolo se chama Senhor Jesus Cristo. Esse nunca perdeu e nunca perderá. Amém? Estamos mais do que vencedores. Amém. Deus continue abençoando a cada irmão nessa noite. Amém? Amém. Nós estamos buscando o que é eterno. Amém? Amém. Em breve voltaremos ao nosso verdadeiro lar. Amém. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a cantarem de pé, com palmas, amém? Volto ao lar. Eu sou parte desse céu e vou
céu e voltarei. Quando Ele me chamou naquele dia, como águia voei. Devagarinho, porque volto ao lar. Sim, volto ao lar, volto ao lar. Sim, eu volto ao lar. Eu sou parte desse céu e voltarei. Quando Ele me chamou naquele dia, como águia voei. Devagarinho, porque volto ao lar. A batalha dura é tempestade no meu rugir, mas eu sei que meu Jesus comigo vai. A tormenta passará, voltará o sol a brilhar, e um novo cântico eu cantarei. Sim, volto ao lar, volto ao lar. Sim, eu volto ao lar. Eu sou parte desse céu e voltarei. Quando Ele me chamou naquele dia, como águia voei. Devagarinho, porque volto ao lar. Sim, volto ao lar, volto ao lar. Sim, eu volto ao lar. Eu sou parte desse céu e voltarei. Quando Ele me chamou naquele dia, como águia voei. Devagarinho, porque volto ao lar. O rosto do meu Deus, graça me revelou. Cristo da Babilônia me tirou, começando pela fé, culminando em caridade, uma redenção completa e volto ao lar. Sim, volto ao lar, volto ao lar. Sim, eu volto ao lar. Eu sou parte desse céu e voltarei. Quando Ele me chamou naquele dia, como águia voei. Devagarinho, porque volto ao lar. Sim, volto ao lar, volto ao lar. Sim, eu volto ao lar. Eu sou parte desse céu e voltarei. Quando Ele me chamou naquele dia, como águia voei. Devagarinho, porque volto ao lar. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Aleluia. Vamos tirar nossas ofertas. Glórias a Deus. Saúde, meu irmão, desejar louvar.
preparando o seu louvor, amém? Senhor, bendito Deus, Pai. A Ti te dando graças, Senhor, porque tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Pai, por mais um dia, Pai. Obrigado por essa chuva, Senhor, a bênção que caiu sobre a terra, Pai. Abençoa esses irmãos, Pai, que estão aqui essa noite para poder Te adorar, Pai, para receber da Tua palavra, receber do Teu Espírito, Pai. Senhor, abençoa essa oferta, Senhor, abençoa cada ofertante, ó Deus. O Senhor possa transbordar na vida de cada um, Senhor. Abençoa aqueles irmãos, Pai, que não pôde estar, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluias. Vamos ouvir a irmã Elisa. Louvar a Deus. O pôr do sol do tempo findando está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão.
aflição. Correremos deste mal, pois nosso corpo é o templo do Senhor. Sem manchar, viverei, caminharei em santidade. Sua bandeira levantarei, com minha vida limpa e sem manchas. Parece que nossa espécie está em extinção. Sobreviver neste mundo está cada dia pior. Mas o Deus que salvou nossas almas é mais que capaz de guardar-nos e apresentar-nos ante a Cristo sem manchas, sem manchas. Viverei, caminharei em santidade. Sua bandeira levantarei, com minha vida limpa e sem manchas, sem manchas. Viverei, caminharei em santidade. Sua bandeira levantarei, com minha vida limpa e sem manchas. Glória a Deus. Vamos louvar a noite. Deus, obrigado pela noite, bom? Eu estou na bênção. Aleluia, irmãos. Termine a sua bênção nessa noite. Segure ela. Amém? Aleluia. Já determinei que a vitória já é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já decidi que venha o que vier, ou passe o que passar, não vou desistir. De vitória em vitória sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar.
Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção, eu estou na bênção, e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Eu estou na bênção, eu estou na bênção, e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Aleluia, glória a Deus. Eu sou somente Deus, e eu tenho que ser bom introduzir o pregador da noite, amém? Somente gratidão, Senhor, em meu coração, Pai, por estar, Senhor, aqui, Senhor, com esses irmãos queridos, Senhor, de que o Senhor tem predestinado, o Senhor tem escolhido, o Senhor tem trazido até aqui, Senhor, desde antes da fundação do mundo, Senhor. Por isso nós estamos aqui essa noite, Pai, para te adorar, Senhor, para te servir, Senhor. E onde o Senhor está, tem que haver adoração, Senhor. E eis que o Senhor está aqui, pois a tua palavra, Senhor, se encontra aqui, Pai. E quando nós nos reunimos, Senhor, nós não reunimos para outra coisa, Senhor, senão para ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Porque qual de nós, Senhor, poderíamos ter, Senhor, uma mensagem? Nenhum, Senhor, mas o Senhor próprio, Pai, o Senhor desceu, Pai. O Senhor próprio, Pai, se fez palavra, se fez carne, Senhor. Trouxe essa mensagem para nós, Senhor, e agora está nos tornando, fazendo nos tornar ela, Pai. E
E nós agradecemos, Senhor, a Ti, pois essa palavra ela tem sido como um grande mapa, Senhor, para nós, onde se nós fôssemos pelas nossas próprias mentes, Senhor, nós estaríamos perdidos, Senhor. Mas o Senhor deixou um caminho, Pai, já trilhado, Senhor. O Senhor deixou um caminho já caminhado, Senhor. O Senhor disse, Pai, para que nós tivéssemos bom ânimo, Senhor, enquanto nós estamos vivendo, porque o Senhor venceu o mundo, Senhor, e nós vencemos porque nós estávamos dentro de Ti, Senhor. Enquanto o Senhor estava sendo crucificado, enquanto o Senhor estava derramando sangue, Pai, nós cremos que nós estávamos ali, Senhor. Teu profeta tem dito que a noiva eleita, ela era tributo dentro de Ti, Senhor. Por isso nós cremos em tudo isso, Pai, que nós já passamos, Senhor, por esse julgamento, Senhor, porque estamos dentro de Ti, Senhor, estamos dentro da palavra, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, ajude nós, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo que eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude, Pai, que o Senhor possa interceder, Senhor, em nossas vidas, Senhor, possa me trazer, Senhor, sempre para o centro, Pai, da Tua palavra, Senhor, porque nós somos verdadeiros, Senhor, nós somos servos, Senhor, de Ti, e nada mais importa em nossas vidas, Senhor, do que fazer a Tua vontade, Senhor. Eis nós estamos aqui diante, Senhor, dessa terra, diante dessa era escura, morta, sem vida, Senhor, mas nós estamos testificando, Senhor, enquanto o Senhor colocar fôlego de vida em nossas bocas, Senhor, ela vai se abrir, Senhor, para engrandecer, Senhor, o Teu santo nome, para trazer a Tua palavra em cena, Senhor, aonde o Senhor está, Senhor, os demônios eles estremecem, Pai, pois o Senhor é a palavra, o Senhor é a luz, Senhor. Enquanto esse mundo está em escuridão, aqui está um pequeno lugar, Senhor, cheio de luz, Senhor. Eu posso ver a luz, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ao olhar para os meus irmãos, Senhor, eles em simplicidade, Senhor, cada um de nós aqui em simplicidade, onde o Senhor escolheu, Senhor, habitar, onde o Senhor escolheu, Senhor, se ocultar, Senhor. Oh Deus, enquanto o Senhor nos der saúde, enquanto o Senhor nos der força, Senhor, nós queremos testificar, Senhor, nós queremos testemunhar, Senhor, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de que o Senhor tem uma mensagem, de que o Senhor separou a Sua noiva nesse tempo final, e nós estamos aqui regozijando, Senhor, que não estamos com esse mundo, Pai. Nós estamos vivendo aqui, mas nós não estamos com esse mundo. Nós não estamos nessa sujeira mundana de espírito de copa do mundo, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E não é porque o Senhor vai nos abençoar, é porque o Senhor já nos abençoou, Senhor. Muito obrigado, Pai, pois todo o caminho, Senhor, que o Senhor começa, o Senhor termina. Toda obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Graças a Deus, Senhor, que é as Tuas mãos e não as minhas, Senhor, porque eu sou falho mesmo, Senhor, eu sou um débil, Senhor, mas o Senhor é a perfeição. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter escolhido, Senhor, pessoas, Pai, para habitar, Senhor, para vir com o Teu Espírito Santo, Senhor, e tomar nós, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, aqui esta noite, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a palavra enquanto ela vai ser pregada, que seja 10, 15 minutos, mas que venha a Tua unção, Senhor, falar conosco, porque pode ter muitas palavras, mas se o Senhor não descer, Pai, se o Senhor não trazer aquela unção, se o Senhor não trazer aquela dinâmica, Senhor, de nada serve, Senhor. Mas quando o Senhor vem em cena, Senhor, então o Senhor conecta, a gente começa a falar a palavra, o Senhor vindica aquilo, porque o Senhor é fiel à Tua palavra, Senhor. O Senhor não é fiel a mim, Senhor, o Senhor é fiel à Tua palavra. Enquanto nós estivermos com a Tua palavra, Senhor, eu creio que nós veremos o Senhor em cena, Pai. O Senhor entra em cena mais uma vez, Senhor. Fala em nossos corações, Senhor. Repreenda todo mal, Senhor, que possamos sair daqui essa noite, Senhor, com as almas, Senhor, com os corações limpos, Senhor, leves, Pai, na Tua presença, preparados, Senhor, para trilhar essa caminhada, Senhor, preparados para expressar a Tua palavra, Senhor. Não há palavra nesse mundo religioso frio, mas a Tua palavra está aqui, Senhor, e a Tua palavra está acima de tudo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, Senhor, a Ti, Pai, mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, que o Senhor possa mover. Esse culto é para o Senhor, Pai. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui para engrandecer o Senhor. Nós não viemos aqui para ver quem vai pregar, Senhor, nós viemos ouvir a Tua palavra. Se tiver um pouco de expectativa, Senhor, no meu coração, Pai, que o Senhor possa responder, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, essa reunião nas Tuas mãos para a honra e glória, Pai, do Teu santo e maravilhoso nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus, né?
esse grande privilégio de podermos estar aqui na casa do Senhor para adorar, para cantar hinos, né? E é sempre muito bom estar aqui em Valparaíso, né? É um lugar, realmente um lugar diferente, né? O profeta, ele gostava de ir nos montes, nas cavernas e nos montes, e por um tempo até nós estávamos querendo, né, procurar um monte para orar, e Araçatuba é um lugar bem plano, né, não tem muito monte, né? E aí a gente começou a se reunir aqui em Valparaíso, e Valparaíso ele é um verdadeiro monte, né? Porque Valparaíso ele está acima de Araçatuba, né? Ele é uma cidade mais alta, né? E quando a gente vem aqui em Valparaíso, eu não sou o único, mas muitos pregadores podem testificar, tá ali o irmão Jair, que já pegou muitas mensagens maravilhosas para nós, sabe que Deus ele tem falado com o povo daqui, né? Porque da simplicidade, né? Porque Deus, o nosso Deus, ele sendo um Deus grandioso, mas ele é um Deus simples. O nosso Deus ele não está preocupado com igual a gente se preocupa muitas vezes, o que vai vestir, como que vai vir ao culto, que roupa vai usar. Deus não está preocupado com isso. Deus ele é simples e ele tem um plano. O profeta fala, ele tem um plano, o seu plano é simplicidade. Ele se mostra para o seu povo em simplicidade, e quem não tem simplicidade perde de ver Deus, porque ele se move em simplicidade, né? Então às vezes o profeta chega a dizer assim que aquilo que nós consideramos grande, Deus considera pequeno, e aquilo que nós muitas vezes consideramos pequeno é algo grande para Deus. Muitas vezes perdemos de ver Deus trabalhar, de ver Deus mover, porque nós perdemos de ver Deus em simplicidade. Quando Deus levantou aqueles apóstolos para pregar a tua palavra, boa parte daqueles apóstolos eram todos iletrados, eram pessoas simples, camponeses, pescadores. Mas para que Deus faz isso? Para confundir o mundo, para confundir os sábios. Porque eles estão preocupados quando perderam de ver o Messias, porque eles não estavam nem ao menos meditando nas Escrituras, mas eles estavam achando que ele viria ali de uma forma tão grandiosa, com aquelas carruagens ali, e tomaria aquele reino ali por força, e perderam de ver Jesus Cristo na terra. Amém. Perderam de ver alto, passaram por alto, não conseguiram ver Jesus Cristo na terra, porque Isaías já havia profetizado dele. Se eles tivessem pelo menos meditado naquilo que Isaías tinha falado, eles tinham pelo menos dado a oportunidade de ouvir a Jesus Cristo, porque Isaías profetizou que ele não teria beleza, que ele não teria formosura, que ele seria como raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, uma pessoa a qual os homens esconderiam suas faces. Se eles tivessem meditado realmente naquilo, naquela escritura, naqueles pergaminhos, pelo menos eles dariam a oportunidade de ouvir Jesus Cristo, mas eles não estavam conectados com a palavra. E Deus ele tem sempre um plano, o seu plano é a tua palavra. Ele levanta os seus profetas, ele coloca a tua palavra na boca do profeta, e em todas as eras ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem na boca de um profeta, na boca de um mensageiro, e essa mensagem sempre vem em simplicidade para confundir o mundo. O que nós estamos aqui fazendo essa noite aqui? Confundindo o mundo em simplicidade. Uma igrejinha bonita, né? Mas uma igrejinha simples. Eu ia entrando na rua errada ali, a Crislane falou, você está entrando na rua errada, né? E aí estava a congregação, aquela parte de uma igreja grande ali. Mas do que serve? As pessoas muitas vezes são ótimas pessoas, mas o sistema religioso está completamente condenado, porque eles não têm palavra e eles não podem ver Deus em simplicidade. Se os olhos deles pudessem ser abertos para ver Deus em simplicidade, essas pessoas estariam aqui, porque sabem que aqui é um lugar onde a palavra tem sido pregada, onde a mensagem tem sido pregada, a palavra da hora tem sido pregada, de um profeta que Deus levantou no tempo do fim, para restaurar aquela igreja, para restaurar tudo aquilo que foi perdido lá no princípio. Aquilo tem que ser restaurado, e aquilo está sendo restaurado, porque o profeta Elias já veio para restaurar as coisas. Por isso nós comentamos aqui, né, conversamos um pouco na última vez que eu estive aqui, né, não é sobre vir à igreja. O que nós estamos fazendo aqui na igreja?
Nós estamos aqui apenas por tradição, porque hoje é sábado, e todo sábado às 7h30 eu tenho que estar lá na igreja, porque se nós estivermos envoltos em tradição, nessa coisa morna, nós estamos perdidos. Porque Deus levantou o profeta, Deus levantou uma mensagem para restaurar a igreja, para restaurar a noiva, levar ela de volta àquela fé primitiva. Glória a Deus. E se Deus ele fez isso, Ele é Deus para cumprir isso. Não vai ser eu que vou impedir, ninguém vai impedir o mover de Deus. Quando Deus ele fala uma palavra, aquilo não pode ser revogado, aquilo não pode voltar para trás. Deus é um Deus de conclusão. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquilo que Ele fala, Ele conclui. A palavra na boca dele não volta atrás. Primeiro, são pensamentos eternos. E nós entendemos pela mensagem que o profeta, ele fala isso. Graças a Deus por um profeta. Graças a Deus por essa mensagem. Por um profeta que pôde ir lá na mente de Deus. Enquanto, se não fosse por um profeta, se não fosse por essa mensagem, nós estaremos perdidos. Estaríamos misturados com esse mundo religioso, perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas Deus levantou um profeta para que, quando ele começasse a ecoar aquela mensagem, a semente dentro de nós, ela iria responder. Porque onde há um fundo clamando, não há um fundo para responder. E aí o profeta vem e mostra algo maravilhoso. Ele mostra um grande plano, algo maravilhoso. Que Deus, pela sua presciência, Ele sabia. Porque primeiro era lá no princípio, na eternidade, algo que nós não conseguimos explicar. A mente humana não consegue explicar porque nossa mente é finita e Deus é infinito. Não tem como explicar aquilo que é infinito. Mas lá estava, na eternidade, Elohim, o existente de si próprio e seus pensamentos eternos. Então ele começou a pensar, ele começou a imaginar um grande plano. Aleluia! Glória a Deus. A presciência de Deus cursando um grande plano. Primeiro ele pensou. Então quando ele começa, ele não ficaria apenas em pensamento, porque Deus não é igual a nós somos. Muitas vezes nós entramos em pensamentos, queremos fazer coisas, mas não damos conta de fazer. Mas ele primeiro pensou naqueles pensamentos, naquele plano, naqueles atributos. Mas ele não ficou só nos pensamentos, ele quis expressar aquilo. Ele queria mostrar que Ele era um Deus salvador. Ele queria mostrar que Ele era um Deus curador. Ele queria mostrar que Ele era um Deus que restaura, que vivifica. E então ele começa a pensar. E agora ele começa a expressar. E quando ele começa a expressar, porque primeiro, então se torna o verbo. O que é o verbo? O que é a palavra? Primeiro é um pensamento. Primeiro um pensamento, depois uma palavra. Antes de você falar, primeiro você pensa, depois você fala. Deus pensou. E no princípio era o verbo. Então Deus começou, o verbo é a ação de Deus. O verbo é o mover de Deus, é o agir de Deus. Porque o verbo, ele está sempre em ação. Falar é um verbo. Falar é algo que está em ação. É algo que está em movimento. É o mover de Deus. E Deus, pela sua presciência, Ele pôde pensar em cada um de nós aqui esta noite. Ele pôde pensar em mim, Ele pôde pensar em ti. Ele pôde pensar em cada um de nós. Ele pensou em nós. E ao pensar em nós, pela sua presciência, por Ele poder saber do fim, desde antes do princípio, Ele pôde ver aonde nós estaríamos essa noite, de que lado nós estaríamos essa noite. Não só comparecer nesse culto aqui à noite. Isso não mostra realmente o que está dentro de nós. Nós olhamos o que está fora, o que está aparente, mas Deus olha dentro do coração. Amém. Então Ele pôde ver nós aqui essa noite. Ele pode ver vocês aqui, irmãos, essa noite, ao lado da palavra. Glória a Deus, Senhor. Mesmo olhando para um mundo de caos, para um mundo de escuridão, para um mundo de entretenimento. O que nós viemos fazer aqui essa noite, quando o Brasil todo está praticamente parado para assistir um jogo de Copa do Mundo, onde até mesmo igrejas, isso é uma vergonha, isso é uma desgraça, isso só mostra a espiritualidade dessa era, só mostra como que essa era está morta. Igrejas, não da mensagem, mas igrejas, mundo afora, abrindo as portas para passar um jogo de futebol no telão. Isso só mostra a desgraça que está nesse mundo. É morte espiritual. Eles estão mortos porque eles rejeitaram aquilo que vocês têm amado. Eles rejeitaram aquilo que nós amamos. Você não ama a mensagem?
Você ama esse profeta? Você ama ver Deus em carne? Você não rejeitou isso, mas o mundo rejeitou e o mundo está lá perdido, nessa completa escuridão. Mas o povo de Deus, a noiva escolhida, separada, ela está em um lugar separado. Não são essas 4 paredes aqui. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Amém. Nos alimentamos, desfrutando das bênçãos celestiais. Todas as bênçãos celestiais estão à disposição da noiva. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui essa noite, porque Deus, pela sua presciência, Ele pôde saber de que lado que nós estaríamos no tempo do fim. De que lado que você ficaria, irmã, no tempo do fim? Se ficaria do lado da palavra ou se viraria as costas para a palavra? E muitos têm andado com a mensagem, mas têm virado suas costas para a mensagem, têm virado suas costas para a palavra. E pelos frutos conhecereis de que espécie que é a árvore. Você quer conhecer a árvore? Olha para os frutos. Muitas pessoas segurando a mensagem estão hoje paradas lá, assistindo o jogo de Copa do Mundo, quando o nosso Deus está aqui querendo falar conosco. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O que é isso? Muitas vezes nós falamos isso apenas como um dito, falar algo por falar. Uma coisa é falar, outra coisa é realmente confiar, é realmente trazer isso em cena. O que é Deus? O mesmo ontem, hoje, eternamente. Ontem, lá naquele Éden que Deus havia instituído ali, onde ele tinha companheirismo com seus filhos, onde Ele deu poder nas mãos de Adão, na mão de Eva, onde nós deveríamos estar ali reinando, onde só haveria amor, onde não haveria tristeza, onde não haveria choro, onde não haveria amargura, não haveria mágoa. Lá não tinha mágoa um com o outro, não tinha tristeza um com o outro. Lá era só amor, lá só reinava o amor. Os animais, o leão comia com a ovelhinha, pastava com a ovelhinha, porque ali só havia amor. Até os próprios que hoje nós vemos como inimigos, que é o leão e a ovelha, ou os outros animais e as zebras. Hoje nós vemos eles como inimigos ali na selva, mas lá não tinha essa inimizade, porque lá era perfeito amor. A natureza, ela estava numa atmosfera de amor. Adão e Eva, eles só sabiam se amar um ao outro, e era um amor inocente, não era um amor maldoso, um amor de maldade, era algo inocente, a ponto de que eles estavam nus, e eles não tinham essa maldade, mas eles eram inocentes, eles tinham um amor inocente. E Deus, Ele quer que a tua igreja, ela tenha essa inocência, ela tenha essa pureza. Irmãos, aquilo era para nós estarmos lá, mas o pecado entrou no meio, o pecado entrou pelo caminho, e hoje nós vemos nação contra nação, reino contra reino, a natureza, um contra os outros, as pessoas, um contra os outros. Mas Deus quer nos fazer voltar para lá, e eu quero voltar para lá, onde só vai reinar o amor. Aleluia! A nossa caminhada aqui tem sido difícil, mas há uma promessa para nós. Tudo aquilo que nós vemos aqui apenas é para testificar de que tem algo eterno lá. Amém. Quando você vê tristeza aqui, irmão, é para testificar de que lá existe uma alegria eterna. Amém. Lá ninguém fará mal um ao outro. Lá não haverá Satanás para colocar uma pedra de tropeço na nossa frente e nós pecarmos, e nós cairmos, e fazer com que nos voltemos uns contra os outros. Lá será amor eterno. Aleluia! Deus quer nos fazer voltar para lá, e eu quero voltar para lá. Amém. O crente, o eleito, a sua alma, ela clama, assim como a natureza tem clamado, pela manifestação desses filhos que seriam adotados. O profeta fala, o crente, o eleito, o seu coração está clamando também por voltar para lá. Ele não quer saber desse mundo aqui, da impunidade, das injustiças desse mundo. Ele quer voltar para a eternidade. O crente verdadeiro, ele só tem amor no seu coração. Ele não se importa com os demais, ele só quer amar uns aos outros, ele só quer amar a palavra de Deus, ele só quer fazer a vontade de Deus. Amém.
Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos. Tudo que nós vemos aqui de ruim é para testificar de que tem algo bom e eternamente para nós lá. Quando você vê doença, cansaço, tudo isso está testificando de que tem algo eterno para nós. O profeta fala, você vê uma árvore caindo, lutando pela vida, ela está testificando de que há uma árvore que viverá para sempre. As pessoas lutando, querendo ter saúde eterna, querendo viver para sempre, isso só está testificando porque Satanás, ele só pode copiar, ele só pode perverter aquilo que Deus faz, ele não pode criar nada. Mas ele pega aquilo que Deus tem, aquilo que Deus fez e perverte aquilo. E Deus nos elevará, irmãos, a um nível tão alto, porque essa noiva, ela tem que chegar nesse nível, ela tem que chegar nesse topo. Não importa por quanto tempo nós estaremos aqui, ela há de chegar nesse topo, ela há de chegar nesse nível, porque já foi predito. Aquela pirâmide ali, a noiva vai caminhar toda aquela pirâmide. Não importa quão caminho aquilo ali seja estreito, não importa quão estreito seja, quando Deus fala uma palavra, aquilo não pode voltar atrás. E quando Ele colocou essa semente na minha vida, na sua vida, aquilo não pode voltar atrás. Hoje nós falamos de perfeição, temos que ser perfeito. E aí a gente já começa a se perguntar, como que eu vou ser perfeito? Sendo tão imperfeito do jeito que eu sou, cheio de falhas do jeito que eu tenho, onde eu falho todos os dias, onde eu erro todos os dias. Mas se Ele disse para nós sermos perfeitos, é porque há um caminho. Amém. E o caminho é aceitar o sangue dele em nossas vidas. É aí que começa o caminho. Amém. Porque para começar, quando você aceita o sangue em cima da sua alma, da sua vida, você se torna uma nova criatura diante dele. Não há mais acusação, não há mais pecado, nós somos novas criaturas diante dele. Não há o que ficar tentando mexer de um lado para o outro. Ele já fez aquilo que tinha que ser feito. Eu não poderia pagar pelos meus próprios pecados. Eu não tinha condição de fazer isso. Por isso que João chorava, porque não havia ninguém digno que pudesse fazer com que esse caminho fosse todo restaurado novamente, mas um digno. E ele não hesitou, ele deu a sua vida por nós, porque ele deseja um povo, ele deseja uma noiva que retornará para ele em perfeição, sem manchas, sem mácula. Aleluia! O profeta fala assim: um grande problema do povo é esquecer aquilo que Deus fez, não ver o que Deus está fazendo e ficar apenas olhando para frente, querendo lançar todas as coisas para o futuro, para o futuro, para o futuro. Quando Deus está bem aqui essa noite, trabalhando e movendo, não são as minhas palavras, são a dele. E se Ele não estivesse aqui para nos colocar no caminho, para nos abençoar, então o que nós estaríamos fazendo aqui essa noite? Qual o motivo de vir para o culto? Seríamos pessoas hipócritas se nós não crêssemos que Ele está aqui. Amém. Agora, por que muitas vezes nós perdemos de ver Deus? Porque perdemos de ver Deus em simplicidade. Porque queremos escolher o nosso caminho, quando Deus tem um caminho provido. Amém. O profeta fala em inúmeras mensagens. Quando nós começamos a colocar os nossos pensamentos, as nossas coisas no meio, não vai dar certo. Tem que ser os pensamentos de Deus. Por que a noiva é o corpo e Ele é a cabeça? Porque agora os pensamentos dele em nós. Não é mais os nossos pensamentos. A noiva, ela faz aquilo que o noivo manda. A noiva, ela expressa aquilo que está na mente. E o noivo é a mente. E a mente tem descido para nós, para nos mover, para nos colocar em ação. Então nós perdemos muitas vezes de ver Deus, porque Deus, Ele se manifesta o tempo todo em simplicidade. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, fala: Senhor, fala. Nós estamos lá orando, né, irmão Paulinho? E muitas vezes a gente quer ouvir Deus, fala: Senhor, fala. E aí Deus vem e coloca uma palavra tão simples na boca do irmão, e aquilo bate perfeitamente com aquilo que você está precisando. Irmãos, essa é a promessa que o profeta disse, que Cristo agora é em nós, e é bíblico, é a esperança da glória. Cristo em nós.
É poder eu ver Deus no meu irmão aqui, no irmão José. É poder ver Deus no irmão Jonatas. É poder ver Deus no irmão Jaime. Essa é a esperança da glória. Amém. Porque um povo adúltero pede um sinal. Mas ele já prometeu para nós. Quer ver Deus? Ele prometeu. Eu estaria convosco e em vós. Quer ver Deus? Você tem que ver no seu irmão. Porque se você não puder ver Deus no seu irmão, você não vai ver Deus em lugar nenhum. Deus está agora mesmo andando em carnes humanas novamente, porque antes foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Cadê o povo dessa terra que crê nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque se nós não cremos nisso, o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Aí o profeta vem e fala na mensagem: a maior batalha já pelejada, ele depende de nós. Como que pode um Deus tão perfeito e poderoso depender de mim que sou falho? Sou tão fraco, sou tão débil. Mas o profeta vem e fala: ele depende de nós. Sabe por quê? Ele não tem outra mão senão a sua. Ele não tem outra boca senão a sua. Ele não tem outros pés senão os seus. Ele poderia ter colocado o vento para pregar o Evangelho, e hoje nós poderíamos nos assentar aqui e ouvir o vento aqui na frente pregando o Evangelho, mas não foi isso que ele escolheu. Ele escolheu tomar homens, pessoas simples, que aos olhos do mundo não são ninguém, não são nada, mas ele prometeu que tomaria essas pessoas e colocaria a palavra de vida na boca deles. Essa é a confusão, onde o mundo não pode ver nós, onde o mundo não pode ver vocês, irmãs. Porque Deus está escondido em carnes humanas novamente. Essa é a maneira simples que Deus tem trabalhado. Eu falei isso e está no meu coração. Aquele dia ali, na chácara ali, eu havia meditado em algo. E eu tenho a plena convicção de que foi Deus que me inspirou para falar daquele assunto. Eu tenho a plena convicção de que foi Deus que inspirou a falar daquele assunto. Fala aquele assunto para os jovens. Para começar, aquele evento ali, o irmão Luquinhas não está aqui hoje, né? Mas ele esteve ali, o irmão Jonas estava ali. Para começar, aquilo ali não foi algo assim, do nada, nós já estava no nosso coração, não só no meu, de fazer um dia ali, de ter algo para os jovens, mas não apenas um dia qualquer, mas um dia voltado para a palavra, que a palavra pudesse ser pregada, que se pudesse ouvir a palavra, porque o que mais importa para nós aqui é alimentar as nossas almas. Eu estava falando para eles lá, sobre o alimento, o que a gente se alimenta? Porque essa carne aqui precisa de alimento, senão ela fica fraca, e a nossa alma também precisa de alimento, senão ela também fica fraca. Se você não alimentar esse corpo aqui, ele começa a ficar fraco, começa a tremer, começa a ficar mole, começa a dar vertigem, e daqui a pouco nós não temos força para caminhar. A alma é a mesma coisa. Eu estava falando isso com os jovens. Do que nós temos nos alimentado? Do que nós estamos alimentando as nossas almas? Com o que nós estamos alimentando? E Deus inspirou a falar daquele assunto. E Deus colocou no meu coração algo que vai e fala e determina aquilo. Eu não sabia, não soube explicar aquilo, mas Deus colocou no meu coração para falar aquilo. Vai e determina e fala, porque às vezes nós ficamos esperando Deus mover, Deus fazer algo, mas Ele quer que nós demos o primeiro passo. Não que nós ficamos de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa. Ele já tem feito tudo por nós, mas agora Ele quer um povo disposto, tem de bom ânimo. Nós somos mais do que capazes de tomar a nossa terra. Se a promessa é para nós, se a promessa é para mim, nós somos mais do que capazes. Nós somos mais do que vencedores de retornar para aquela terra eterna que mana leite e mel. Amém. E Deus falou algo para mim assim: vai e determina, fala isso. E quando eu estava ali falando com aqueles jovens, e Deus inspirando a falar daquele assunto ali, e eu disse, porque muitas vezes a gente fala assim, como algo natural, mas aquilo ali não foi algo natural, foi algo inspirado. Eu falei: Deus desceu esta manhã aqui para falar desse assunto. E bem naquele momento, quando eu falei Deus desceu essa manhã para falar daquele assunto, a irmã tirou uma foto, e naquela foto lá saiu o arco-íris saindo de várias formas, de várias posições diferentes, vindo até mesmo de uma posição onde o sol não estava.
Por que bem na hora que eu falei, Deus desceu aqui, ela tirou aquela foto e saiu aquele sinal ali? Agora, se nós olharmos para isso e falar assim, não, isso apenas é algo natural. Eu já tirei várias fotos e saiu, então nós perdemos de ver Deus em cena. Porque quando Deus se movia e Ele se mostrava através do profeta, Ele se mostrava de maneira simples. Para confundir os sábios. O que é ser sábio? O profeta fala, a sabedoria, ela não leva nós à palavra de Deus. O que leva nós à palavra de Deus? A fé. Porque a fé, ela se firma na palavra de Deus, e a fé, ela é evidência. Independente daquilo que ela está vendo, independente daquilo que se vê, ela se firma naquilo, ela se firma em Deus, e ela pode tomar Deus em sua palavra. Isso é a fé. Agora a sabedoria vai tentar explicar tudo. Quando aquela nuvem apareceu em 63, quando essa nuvem foi fotografada, o que a sabedoria tentou dizer? Que era apenas uma nuvem, que havia passado um jato ali. Perderam de ver Deus. Mas um povo que tem fé, a noiva que tem fé, porque isso daqui não foi para o mundo, isso daqui foi para nós, que temos fé na palavra de Deus, que temos fé na mensagem, que cremos na mensagem. Isso daqui foi para nós. O mundo perdeu de ver, porque perdeu de ver Deus em simplicidade. Mas Deus tem um povo na terra hoje, que ainda pode ver Ele em simplicidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a esperança da glória, poder ver Deus na terra novamente. Graças a Deus. Quero tomar aqui alguns parágrafos aqui. Estava lendo aqui hoje a mensagem Coisas que hão de ser, no parágrafo 17. Quero ler primeiramente aqui, João 14, no capítulo 1, no versículo 1. Vamos colocar em pé, irmãos, vai ser a leitura da noite, a escritura da noite, reverência à palavra. Vamos ler a palavra. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, a Tua palavra, Senhor, enquanto nós estamos ouvindo, Senhor, e crendo, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, com os nossos corações. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai querido. Amém. Podemos assim. Então o profeta ele vai ler esse versículo na mensagem aqui. Agora, vamos ler em São Mateus, né? O profeta começa aqui, né? Uma escritura muito familiar que queremos ler nessa noite, para extrair disso, com contexto, o Senhor permitindo, quase todos conhecem isso. Isso parece ser, muitas vezes, usado em serviços fúnebres. Se alguma vez houve um tempo em que eu gostaria de pregar em um serviço fúnebre, isso seria para este mundo, que ele possa morrer e nascer outra vez. Então o profeta está usando aqui essa escritura e dizendo, né, se algum tempo que eu gostaria de pregar em um serviço fúnebre, esse tempo era agora. Que serviço fúnebre? Para o mundo, porque o mundo já está em morte. E o profeta aqui usando essa escritura, né, fazendo um paralelo, mostrando aqui esse mundo em morte como um serviço fúnebre. Então ele vai ler aqui a escritura, eu vou adiantar aqui um pouquinho.
Ele desejava esse culto fúnebre, ele desejava para esta era, porque a era já estava até mesmo predita, que ele estaria em morte, que ele estaria em escuridão, e o profeta aqui como um mensageiro, fazendo uma espécie como se fosse um culto fúnebre, porque tudo aquilo que nós vemos aqui, aquilo está testificando de que tem algo eterno. A morte, ela testifica da vida. Então, por que um culto fúnebre? Porque esse mundo ele precisa morrer para que possa vir um novo mundo para nós, para que possa nascer um novo mundo para nós. No parágrafo 24, ora, ele estava lhes dizendo que após a morte há vida, porque irei e prepararei lugar, isto é, para recebê-los, mostrar que lá, estava falando para eles, que lá havia uma vida depois que esta terminava, e que consolação deveria aquilo dar a todos nós, ao sabermos que depois que esta vida terminar, há outra vida na qual entraremos. E quando você vai ficando mais velho, isso vai se tornando mais realidade para você. Quando você começa a ver que os dias da sua vida estão contados, então você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento. Isso é, não é a continuação desta mesma vida em outro mundo, não, é a continuação desta mesma vida em outro mundo, em outro lugar. É essa mesma vida que nós temos sendo continuada em um novo mundo, em um outro lugar. Quando nós vamos ficando velhinhos, aquilo está testificando, mostrando de que há um novo dia para nós. Por isso que ele usa essa escritura como para serviços fúnebres, porque Jesus fala que iria preparar moradas para nós, que na casa do Pai havia moradas, essas moradas, e ele ia preparar lugar para nós. E aí o profeta começa a fazer, é um tipo. Quando nós vamos ter um filho, todos os irmãos que têm filho é assim, você começa a preparar. Você quer saber qual que é o sexo, você quer preparar roupa, você quer preparar o quarto, você quer preparar a cama. Você faz toda uma preparação para aquilo. Aí começa aquele desespero, aquele cuidado, os avós, os pais, as tias dando presente, e aquela preparação toda para receber uma vida que está por vir. E aqui o que o profeta está falando aqui? Jesus, ele disse que estaria indo preparar lugar para nós. O nosso Pai estava indo preparar lugar para nós. Ele foi na frente preparar lugar, preparar moradas. Se esse tabernáculo se desfizer, eu tenho outro esperando por nós, por mim. Ele estava preparando moradas para nós, para que nós pudéssemos estar com Ele. Aonde Ele estiver, nós pudéssemos estar com Ele também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, 32. Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou filha de Deus, porque você deve ser tem que ter a vida eterna, e há somente uma forma de vida eterna, e esta é a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna, esta era Deus. Tem que haver um filho de Deus. Você sempre teve que estar nele. Os genes da sua vida, a vida espiritual nesta noite estava em Deus. O Pai, antes mesmo de haver uma molécula, vem, e você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus, como um filho de Deus. Agora você está expressado. Depois que sua palavra entrou em você para iluminar esta era, você é a expressão da vida de Deus em você. Porque você é um filho de um filho ou uma filha de Deus. Portanto, você captou o que eu quero dizer? Vem. Você está agora feito, você está sentado nessa igreja nesta noite, porque o seu dever é expressar Deus a esta nação. Qual que é o nosso dever? Expressar Deus a esta nação, é mostrar Deus em mim para esta nação. É para isso que Deus tem me chamado, é para isso que Deus chamou nós, para que nós pudéssemos expressar Deus para a nação. Agora, que Deus é esse que nós servimos? Eu sirvo um Deus vivo. Nós precisamos mostrar para essa nação que nós servimos um Deus vivo. Quando nós ficamos muitas vezes preocupados com muitas coisas,
E deixamos de expressar Deus em nossas vidas. Deixamos de olhar para o plano de Deus. Essa noiva, assim como aquelas virgens, as nécias e as prudentes, ambas elas toscanejaram, ambas elas deram uma cochilada, mas uma teve que despertar e encheu as suas lâmpadas com o Espírito Santo. A igreja do Deus vivo, essa noiva, ela tem que expressar Deus, porque ela tem Deus, ela tem as suas lâmpadas cheias de Deus. E sabe o que é expressar Deus? É poder ter toda a palavra dentro de mim. É poder eu cruzar com alguém e alguém precisar de algo e a gente ter isso para dar. Se alguém precisar de misericórdia, você tem isso para dar. Ah, mas meu irmão, não importa. Você tem que estar alinhado com Deus. Eu não caminho porque um irmão ou outro deixa de caminhar. Deus me chamou para caminhar e eu vou caminhar com Ele. Ele me chamou para ser uma expressão da sua palavra. Ele me chamou para ser uma expressão da sua vida nessa terra. Ele tem colocado a palavra de vida em nossas bocas. Você que tem a palavra, você que tem a mensagem, você tem a palavra de vida eterna. Se alguém precisar de vida eterna, aonde que vai buscar? Se não nessa mensagem. Porque o mundo já está morto. Mas Deus tem um plano. Toda era Ele levanta um mensageiro. Toda era Ele coloca uma mensagem. Toda era Ele coloca uma palavra. Aquele mensageiro sai pregando aquela palavra como selando. Aqueles que recebem a mensagem, eles são marcados com a marca de Deus, com o selo de Deus, com o Espírito Santo. Mas aqueles que recusam, eles são marcados com a marca da besta. Qual que é a misericórdia hoje? A mensagem. Fora da mensagem não há misericórdia. Agora, se Deus nos chamou para ser uma expressão daquilo que Ele é, como que eu posso ter a palavra na minha vida? E eu negar a palavra de Deus, e eu negar aquilo que Deus é, e eu negar a misericórdia de Deus, e eu negar o amor de Deus, isso não existe. O nosso Deus, Ele tem uma igreja, Ele tem uma noiva separada, e isso é mais do que real. Nós estamos aqui essa noite para testificar de que isso é mais do que real, porque senão não teríamos sentido algum de estarmos aqui essa noite. Nós estaríamos perdidos por estar aqui essa noite, se não fosse para expressar aquilo que Deus tem dado para nós. Porque o seu dever é expressar Deus a esta nação, e a essas pessoas, e a essas pessoas, e a esta vizinhança, onde você se associa, seja onde for que você estiver. Deus sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um de seus genes ou seus atributos. Deus trata com Israel como uma nação, mas quando ele se virou para os gentios, agora ele começa a chamar pessoas. Eu estou preocupado com a palavra, o eleito está preocupado em ser um eleito, em expressar a vida de Deus nele e nada mais. Ele está olhando para Deus, ele está olhando para frente e para nada mais, porque ele não quer ficar mais nesse mundo. Aquilo que precisa ser enfrentado, aquilo que precisa ser quebrado, as barreiras que precisam ser quebradas, o eleito ele está disposto a enfrentar, porque ele não aguenta mais esse mundo de morte, esse mundo de escravidão, esse mundo de escuridão. Nós não somos como os religiosos que brincam de igreja. Nós estivemos em um culto esses dias, em uma denominação, e olha como Deus é maravilhoso. Às vezes Deus deixa nós passarmos por isso, para ver o quão longe Deus já nos trouxe, para ver quão alto Deus já fez nós caminharmos, e Ele não nos traria até aqui para deixar nós pairando no ar, para deixarmos nós perdidos no ar. Essa é a hora de que Ele tem requerido esses Josués e Calebes que são corajosos mesmo para tomar a palavra, que tem coragem, que tem confiança na palavra, que prega mesmo a palavra com confiança. O povo eleito de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, não tem medo de nada, porque ela já descobriu que ela era um atributo eterno lá na mente de Deus. E Deus, quando pensou em nós como sendo um povo vitorioso, Ele não podia mais voltar atrás. É por isso que nós temos em nossas vidas, através dessa mensagem, através dessa luz, poder para vencer o mal, poder para poder vir à igreja com alegria e receber a palavra do Senhor com alegria. E Deus ele está olhando para isso essa noite. Quem tem o recebido com alegria e quem tem o recebido com desânimo, com tristeza. Porque Deus ele requer um povo disposto
um povo feliz com aquilo que Deus fez, não um povo amargurado, porque aquele povo lá no Egito, lá, eles murmuravam. Deus havia tirado eles do Egito, Deus havia dado de tudo para eles, tiraram eles daquela perdição, daquela sujeira do Egito. Eles estavam perdidos lá no Egito, sendo escravos, eles eram escravos daquele mundo ali, e Deus tirou com mão forte. Deus, com uma mensagem libertadora, levantou um profeta que desceu ali com coragem, independente do que ele ia enfrentar, ele desceu com coragem. De início, ele estava meio amedrontado, mas Deus o encorajou ele aí. E quando ele desceu, ele tirou aquele povo, Deus tirou aquele povo com mão forte. E Deus tem tirado uma noiva desse mundo de escuridão com mão forte, com uma mensagem poderosa, com uma mensagem tremenda que nós temos. Nos tirou desse mundo, desse Egito. Mas quando aquele povo estava no deserto, eles já tinham a promessa daquela terra prometida. Já era prometido para eles aquela terra. Eles sabiam que eles iam ter que ir para aquela terra, mas eles tiveram que pagar, porque eles eram murmuradores, porque eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus tinha dado para eles. Por isso eles tiveram que perecer no deserto. Não puderam entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Até aqueles espias, quando foi na terra prometida, começou a olhar para as dificuldades. Olha, a terra é boa, mas tem muitos gigantes, tem muitas muralhas, grandes são os gigantes. Então Josué e Caleb voltou dali confiante. Josué voltou dali confiante e rasgou as suas vestes. Nós somos mais do que capazes. Não era a capacidade de Josué, era a promessa de Deus. Ele estava diante de um povo murmurador, que havia visto a mão de Deus trabalhar, havia visto Deus confirmar o seu profeta, Deus vindicar o seu profeta, fazer sinais e maravilhas através do seu profeta. E o que aquele povo estava fazendo? Murmurando. E eles tiveram que pagar, tiveram que ficar no deserto, tiveram que morrer no deserto. Mas Josué e Caleb, que estavam confiantes, que estavam firmados na palavra de Deus, eles se firmaram naquilo e disseram: nós somos mais do que capazes de tomar essa terra. Só eles puderam entrar naquela terra prometida. Quantos não pereceram naquele deserto por murmúria, por desânimo? Deus odeia murmúrio. Mas Deus está olhando agora para um povo grato, para um povo agradecido, para um povo que tem recebido a tua palavra com alegria, para uma igreja que está pegando fogo, com as suas lâmpadas cheias, pegando fogo. Isso é mais do que real, e nós somos mais do que capazes de alcançar, porque não é a nossa capacidade, é o que Deus prometeu para nós, assim Ele fará. Você teve que ser, você alguma vez, se você possui a vida eterna, então isso sempre foi vida eterna. E Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. E quando a palavra ou a água, a lavagem da água, da palavra caiu sobre você, você foi expressado através de um ser. Agora você tem companheirismo com o seu Pai. Deus, exatamente como você tem com o seu Pai terreno. Vem, vocês são cidadãos do Rei. Não cidadãos, mas vocês são filhos e filhas do Deus vivo. Se é que a vida eterna habita em você, agora então, se assim foi, Jesus foi a plenitude de Deus manifesta. Ele era a plenitude corporal de Deus. Portanto, quando Ele veio à terra e foi manifestado em carne, então você estava aqui com Ele, porque Ele era a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra foi feita carne, portanto você andou com Ele. Quando você estava nele, quando Ele estava na terra, você sofreu com Ele, e você morreu com Ele, você foi sepultado com Ele, e agora você está de pé com Ele, e a manifestação dos atributos de Deus, assentado em lugares celestiais, já ressuscitado, ressurreto, a uma nova vida, e assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto significa tanto em nossos dias, igreja. Aquilo significa muitas coisas a nós, ver a nós mesmos colocados em Jesus Cristo. Nós éramos atributo, assim como o meu filho era um atributo meu. Eu tinha o desejo de ter um filho, era um atributo que estava dentro de mim.
E um dia aquele atributo teve que ser manifestado. Então ele veio, se tornou ali o Caleb. E nós éramos atributos de Deus. Então quando Jesus estava caminhando, estava sangrando, nós estávamos dentro dele como atributo da palavra. Quando ele estava sangrando, nós estávamos sangrando. Quando ele estava recebendo uma coroa de espinho, nós estávamos nele recebendo uma coroa de espinho. Para que um dia nós pudéssemos ser expressados. E quão feliz o nosso Pai deve estar de ter expressado seus filhos, de ter expressado seus atributos. Porque um pai fica feliz quando o filho vem à vida, quando ele consegue ver o filho e ver que o filho é saudável, e ver que o filho é feliz, ver que o filho salta, ver que o filho tem alegria, ver que o filho é inteligente. É a alegria do pai. O pai fica feliz quando ele vê os seus atributos hoje na terra, felizes, saltando de alegria, confiantes no pai, querendo ser como o pai. Assim como o pai viu, assim como o pai sentiu, como o pai queria, tinha visto lá na mente dele, assim são os filhos sendo manifestados hoje na terra. Nós estávamos nele e hoje nós estamos sendo expressados como parte dele. Como que o nosso pai não deve estar feliz essa noite de ver os verdadeiros filhos sendo manifestados? Glória a Deus! Quando ele começa a ver, quando ele vê nos seus filhos as suas características, que o filho fala como o pai, que o filho tem a fé do pai, Deus fica feliz com isso. Agora, estas são dádivas temporárias para nós, essas coisas somente expressando o que existe, onde é eterno, que é aquele que Jesus foi preparar, o eterno para nós. Agora, eles somente expressam que há um melhor da mesma espécie, porque estes são da mesma espécie. Agora recorda, a Bíblia diz: se este tabernáculo terrestre, onde habitamos, se isto perecer, for dissolvido, nós já temos um preparado que está esperando, exatamente como um pequeno bebê. Seus pequenos músculos dentro da mãe estão torcendo e virando, mas somente vem e observe. Você pode tomar uma mulher se ela está passando mal, porém quando ela se torna mamãe, um pouco antes daquele bebê nascer, há uma bondade ao redor daquela mulher, permanece ao seu redor, sempre há algo, ela fica mais dócil, porque há um pequeno anjo, espírito, esperando para receber o corpo natural. Uma mulher, quando ela está grávida, aquela natureza dela fica mais dócil, isso é verdade. A minha esposa, quando ficou grávida também, dócil, uma atmosfera de doçura ali ao redor, porque há um anjo ali esperando, há uma vida ali esperando, para que aquele corpo possa nascer, ele possa habitar ali. E aqui que o profeta está falando, que esse é um tipo dessa vida natural, há o mesmo tipo de uma vida espiritual. Enquanto nós vamos comendo a palavra, essa noiva ela está grávida com a palavra, enquanto ela vai comendo, se alimentando da palavra, há uma teofania esperando por nós também. À medida que nós comemos a palavra, chega uma hora que esse mundo aqui para nós vai passar, ou seremos raptados, ou nós fecharemos os olhos aqui e acordaremos em um outro mundo, uma nova carne, em um novo corpo, porque o natural ele tipifica o espiritual. Nós também temos uma teofania esperando por nós, nós temos um novo mundo esperando por nós. À medida que nós comemos a palavra, à medida que nós nos alimentamos da palavra, nós vamos nos tornando a palavra. Que o profeta disse no começo, né? Tudo aqui testifica de algo eterno. Aí o profeta, falando desse culto fúnebre, desse serviço fúnebre, mostrando essa era morta, ele vem nas 7 eras da igreja para mostrar algo aqui para nós. Ele começa a mostrar a condição de que estaria essa última era. Essa era ela estaria morta. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a esse último dia, um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade.
que discutimos. Essa verdade é o que Jesus tem sido constantemente posto de lado. Aqui o profeta está falando daquele desenho, daquele gráfico que ele, por inspiração, desenhou das 7 eras. E quando ele desenha aquele gráfico das 7 eras, o anjo do Senhor desce e vindica aquilo, desenhando aquilo na parede, aquelas 7 eras. E aí o profeta diz assim: antes que Deus faça algo na terra, Ele testifica também aquilo no céu. E na boca de 2 ou 3 testemunhas, aquilo se faz verdade, aquilo se confirma como algo verdadeiro. E então, quando o Papa ele sai pela primeira vez, aquele Papa Paulo VI, se eu não me engano, ele sai e vai pela primeira vez lá em Jerusalém. Então Deus mostra ali, confirma essas eras da igreja com um eclipse no céu. E aí o profeta diz que quando aquele anjo desenhou ali, e nós costumamos ver aqui as 7 eras aqui, como a era de Laodiceia, ela começou com uma pequena luz, mas o profeta fala, quando aquele anjo desenhou, ela estava totalmente sem luz. Ela começou com um pouco de luz, mas aquilo foi se tornando escuridão, até que chegou no final da era escuridão total. E aí Deus confirmou isso no céu, porque quando Ele mostra lá na lua os eclipses, Ele mostra lá primeira, segunda lua, terceira, quarta, quinta e sexta lua, e a 7ª foi um eclipse total, era escuridão total, porque essa era aqui está morta, esse mundo aqui está morto. Aí o que Deus teve que fazer? Deus teve que tirar os seus dessa era e colocá-los à parte. Então Ele diz: sai dela, povo meu. Então agora nós estamos vivendo como se fosse uma era paralela. E o profeta vai falar na mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecias, que nós estamos vivendo agora aqui em cima, na era da noiva, porque esse mundo já está morto, já está em completo caos e escuridão. Sai dela, povo meu. Eu estou encerrando, irmãos. Vou ficar nas minhas palavras. O profeta, que muitas vezes dizia que era muito bom pregar ali no meio dos pentecostais, agora ele começa falando aqui: mas sobre o que estou pensando nessa noite, conheço uma igreja que está morrendo também, é nosso povo pentecostal. Temos de nos sacudir para fora disso. Isso é tudo. E a única maneira em que você fará isso é oração e alinhando-se com a palavra de Deus. É a única maneira em que nós o faremos. Há somente um caminho para fora. Ele é esse caminho, Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje e eternamente. Iríamos nós querer que nossa igreja chegasse ao estado que ele disse lá, como na Inglaterra? Então veja, essa era pentecostal, morta, e o profeta falando: sacode-se para fora disso. Aí no parágrafo 56 ele diz assim: não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo. Agora, em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Nós estamos vivendo em uma nova era, a era da noiva, fora de Laodiceia, fora dessa escuridão, fora dessa morte, em cima, na era da noiva. Porque o que foi prometido no tempo final? De que ele viria uma unção sobre a noiva, a unção de uma águia, e era uma águia voando. Então nós estamos em uma era acima, a era da noiva, voando como águias. De certo que a noiva tem uma era separada, ela tem um mensageiro, ela tem uma mensagem, e assim como aquelas 7 eras também tiveram uma carta, Deus inspira o profeta a escrever uma carta para sua noiva. Não vai dar tempo de ler toda ela aqui, porque o tempo já foi, mas eu quero ler apenas, talvez, uma parte aqui, e aí nós vamos encerrar com isso daqui.
Uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu estava a trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Está falando aqui da lei da semente. Assim como no princípio, como a semente foi ordenada a dar fruto segundo a sua espécie, a mesma coisa se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça. À medida que se aproxima dele, na noiva eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Isso acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um, eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não podem produzir isso. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Essa mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Essa igreja, ela dará fruto segundo a espécie dela. Se essa igreja ela foi iniciada lá no dia de Pentecostes, aquela igreja primitiva, ela dará fruto segundo a sua espécie. É algo que não pode ser revogado. Deus disse, está falado. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo de verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem, porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através dele será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Essa harmonia deve agora existir entre o noivo e a noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida. Ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Deus nunca duvida da sua noiva. Ele traz a palavra para ela. Ela toma a palavra dele com vida. E ele nunca duvida dela. Olha a confiança que Deus tem nessa noiva dele. Como que nós deveríamos estar confiantes com essa palavra, se o próprio Deus ele confia nessa noiva? Eu quero ser parte dessa noiva, você não quer ser parte dessa noiva? Amém. Amém? Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito, e acontece assim como uma semente que é plantada e aguarda, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-lo agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor. Aqueles que estão na noiva só faz a vontade do Pai. E nem a morte, nada, nem a vida vai impedir aquilo que Deus colocou na noiva. Deus tem uma era separada para a noiva. Deus tem um profeta para a noiva. Deus tem uma mensagem que é um absoluto para a noiva. Não um homem, ele tem uma mensagem. A noiva ela estará firmada na mensagem que Deus deu para ela, e ele vai confiar tanto nessa noiva que ela vai fazer a coisa certa, que isso traz uma confiança da parte de Deus, onde nem a morte poderá impedir ela de marchar e de se apresentar diante de Deus como uma noiva sem mancha e sem mácula. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Irmão José, tomar a plataforma. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, mais uma vez, estamos muito agradecidos, Senhor, por esse grande tempo, Pai, que tivemos aqui, porque nada do Senhor é pequeno, Pai, sabemos que o Senhor é o grande, todo-poderoso. Que o Senhor abençoe, Pai, o lar de cada irmão, Pai, retorno, Pai, para os lares, Pai, o irmão Jaime, que veio de tão longe, irmão Elias, também os demais que estão
perto, Senhor, que o anjo do Senhor seja com cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos que não puderam comparecer nesta noite. Vai de encontro, Pai, à necessidade de cada um deles, que o Senhor possa fazer a sua vontade, Pai, sobre a vida de cada um de nós. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço no seu irmão, como se você estivesse abraçando a Cristo. Deus abençoe.